Olá, essa é a série Direito pelo Mundo e hoje vamos falar sobre as fontes do direito internacional, fazendo a distinção entre fontes formais e materiais, além de elencar, em particular, as fontes formais do direito internacional. Fecharemos o tema falando sobre a hierarquia das fontes e das normas. Vem comigo! Fontes formais e materiais. No direito internacional, não há um órgão único para fins de elaboração de normas oponíveis a todos de forma obrigatória pelo mundo. Da mesma forma, pode ser observado com relação à interpretação das normas por um tribunal. Não há tribunais com jurisdição compulsória para a aplicação das leis, e em que pese existam os desafios inerentes à rivalidade entre soberanias, somada a essa falta de unicidade, o que o autor Malcolm Shaw entende como natureza anárquica dos assuntos mundiais, visualiza-se que o direito internacional é uma realidade e pode ser analisado a partir de suas fontes. As fontes do direito internacional são divididas pela doutrina em materiais e formais. As fontes materiais do direito internacional referem-se às necessidades e o conjunto de fatores presentes na sociedade que promovem a criação da norma jurídica. Por outro lado, as fontes formais referem-se ao meio pelo qual essas necessidades são externadas, e são essas fontes que interessam no momento ao nosso estudo. O rol originário das fontes formais do direito internacional público remonta ao ano de 1907, por meio da Convenção da Paz de Haia, cujo objetivo era a criação de mecanismos internacionais de resolução pacífica de conflitos. Atualmente, o rol das fontes do direito internacional público é entendido de forma exemplificativa a partir do Estatuto da Corte Internacional de Justiça de 1945, especificamente em seu artigo 38. Nesse artigo são consideradas fontes as convenções internacionais, conhecidas como tratados, sejam gerais ou particulares, costume internacional, os princípios gerais do direito reconhecidos pelas nações. 4. As decisões judiciais e as doutrinas. O tratado ou convenção internacional é definido por José Francisco Rizek como um acordo formal concluído entre sujeitos de direito internacional público e destinado a produzir efeitos jurídicos. E com relação aos tratados, falarei mais à frente detalhadamente em um vídeo dedicado somente ao direito dos tratados. Os costumes são práticas geralmente aceitas pelos Estados como direito aplicável durante um período razoável de tempo. Em verdade, ao longo da história, o costume internacional foi a primeira fonte do direito internacional a se fazer presente. Após o Tratado de Westfália, já mencionado no primeiro vídeo sobre a história do direito internacional, o costume começou a ceder lugar ao tratado por ser uma manifestação expressa, trazendo mais segurança para as partes. A codificação das normas internacionais virou uma realidade. E para ser considerado o costume internacional, é necessário que ele seja formado por dois elementos: o objetivo material, psicológico e subjetivo. O elemento objetivo material refere-se ao uso, à repetição, à generalização dos atos praticados. Já no que se refere ao elemento subjetivo psicológico, está ligado à aceitação dos Estados como um direito, sendo juridicamente obrigatório. Quanto aos efeitos e aplicação, um determinado costume é reconhecido enquanto um determinado tratado é aplicado. E vide as características dos costumes, não é raro que exista um objetor persistente, que é quando um sujeito de direito internacional se opõe ao costume e não o reconhece. Nesses casos de conflito, quem deve provar que o costume existe e é aplicável ao caso é justamente a pessoa que o declara. Essa questão sobre o alcance dos costumes está diretamente ligada aos estudos sobre o fundamento do direito internacional público a partir das teorias voluntarista ou objetivista. Por fim, é necessário apresentar as formas de extinção de um costume. Eles podem sair do cenário internacional basicamente de três formas, seja pelo desuso, pelo surgimento de um novo costume em contraposição ao anterior existente
ou quando o costume se torna um tratado internacional por meio da sua codificação. Os princípios gerais de direito estão ligados aos valores que fundamentam o sistema jurídico internacional, no intuito de permitir a melhor aplicação das normas estabelecidas. Atualmente, os princípios do Pacta Sunt Servanda, da boa-fé e da proteção da dignidade da pessoa humana são os princípios centrais da prática do direito internacional, além de outros também consagrados. As decisões judiciais sobre o mesmo objeto julgadas constantemente formam a jurisprudência internacional pertencente aos órgãos internacionais cuja jurisdição tem como finalidade a solução de controvérsias internacionais. Dentre as decisões e suas respectivas jurisprudências sobre determinados assuntos, pode-se observar as seguintes cortes internacionais: Corte Internacional de Justiça, o Tribunal Penal Internacional e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, por exemplo. A doutrina, por sua vez, é definida por Paulo Henrique Gonçalves Portela como o conjunto dos estudos, ensinamentos, entendimentos, teses e pareceres dos estudiosos de direito internacional, normalmente constantes de obras acadêmicas e de trabalhos de instituições especializadas, como a Comissão de Direito Internacional das Nações Unidas. Importante destacar que as fontes formais podem ser divididas em fontes principais, que são aquelas diretamente ligadas ao direito propriamente dito, sendo eles os tratados, costumes e princípios gerais de direito, bem como também podem ser divididas em fontes acessórias ou auxiliares, que servem para ajudar a interpretar e dirimir os conflitos, sendo o caso da jurisprudência e da doutrina. Uma vez que o rol presente no artigo 38 não é exaustivo, novas fontes passaram a ser pensadas para o direito internacional, como a equidade, a analogia, atos unilaterais de Estados, decisões de organizações internacionais, o jus cogens e o soft law. No que se refere à hierarquia, precisamos estar atentos que fontes são diferentes de normas. Na verdade, não existe hierarquia entre as fontes, mas existe hierarquia entre as normas. Isso porque as fontes são as razões e os meios para a produção das normas jurídicas. O artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça não apresenta disposições no sentido de fixação de hierarquias. Inclusive, por isso, o costume internacional pode derrogar tratado, bem como o tratado pode derrogar um costume. Esses foram os pontos principais sobre as fontes de direito internacional público. Termino aqui o segundo vídeo da série Direito pelo Mundo, que aborda os principais pontos de direito internacional público. Vejo você no próximo vídeo.